Jovens do sétimo ano, é um prazer estar com vocês mais uma vez. Espero aí que vocês estejam muito bem. Vamos aí para a correção da nossa atividade aí xerocopiada. Então vamos para a nossa intro e logo mais retornaremos com a correção da nossa atividade. Ok, pessoal, então nós somos da Cooperativa Educacional Nova Vida e hoje vamos fazer aí a correção da nossa atividade e esse que vos fala é o professor Roberto Ventura. Então vamos lá, ó. Eita! Observe esses números para responder aos testes 1 e 2, né? Então, esses números aí, eles estão de forma aleatória. Então, vamos lá para a primeira questão. A primeira questão diz assim, ó, colocando-se os números em ordem decrescente, em que posição ficará o número menos 25? Pessoal, o que você tem que ter aí? Você tem que saber que ordem decrescente é do maior para o menor. Eu tenho números negativos, tenho zero e tenho um número positivo. Entre número negativo e positivo, o maior é positivo. Entre o zero e um positivo, o maior é o positivo. Então, o único que é positivo aí é o 5. Então, ele é o maior. Ok? Ora, só sobrou agora números negativos e o zero. Quem é o maior? O zero, isso mesmo. E entre negativos, quem é o maior? O maior é o menor. Então, eu tenho menos 5, menos 25 e menos 30. Então, o menos 5 vem primeiro. Depois, o menos 25 e, por último, o menos 30. Ora, agora é só dizer a ordem, a posição, né? Primeira posição, segunda, terceira, quarta posição. Letra C, de com certeza essa é fácil, é só colocar na ordem, pronto. E em ordem decrescente, do maior para o menor. Pode ser na ordem crescente, né? Aí seria do menor para o maior, aí é o contrário, né? Vamos para a segunda? Segunda questão. Somando os números, o número menos 25 com o oposto, aí você tem que lembrar o que é oposto, né? Lembra que oposto é o mesmo número, só que com sinal contrário, né? Ao invés de ser menos, é mais. Então, vamos lá. Então, eu vou pegar 25 menos 25 e somar com o oposto. O oposto de menos 30 é mais 30. E aí eu lembro, ó, se o sinal de fora for mais, eu pergunto qual é o sinal de dentro? Mais. Então permanece o sinal mais, porque mais por mais é mais. Pronto. Fiquei aqui com dois números e sinais contrários. Ora, na adição e subtração, sinais iguais, eu somo e conservo o sinal, sinal diferente, eu subtraio do sinal do maior. Ou então você pensa daquele jeito, né? Eu tenho uma dívida de R$ 25 e tenho R$ 30 no bolso. Dá para pagar? Dá. Sobra alguma coisa? Sobra. Sobra o quê? R$ 5. Né? Então, ó, dei sinal do maior e 30 menos 25, 5. Então, alternativa letra C, de certamente essa questão é facilíssima, né? Ah, essa daí em relação à temperatura, né? Terceira question. Numa certa cidade, onde os termômetros estão marcando menos 2 graus Celsius, uma emissora de rádio local anuncia que a temperatura deverá subir, pessoal. Esse subir aí, ele está dizendo que é a mais. Então, se ele estivesse dizendo descer, era menos. Mas no caso é subir, é a mais. Durante a madrugada. Se isso ocorrer, né, os termômetros irão marcar
que você vai pegar aí? Você vai pegar a temperatura inicial, que é menos 2 graus Celsius. Como vai subir, então, mais, né, a temperatura que ele diz que vai subir, 9 graus Celsius. Os sinais são o quê? Diferentes. Então, subtrai, dá o sinal do maior. Quem é o maior? 9. Qual o sinal? Mais. E 9 menos 2, 7. Ou você tem uma dívida de R$ 2 e tem R$ 9. Dá para pagar e sobra 7. Então, onde é que tem isso? Perfeito. Letra D. Desse jeito vai ser fácil demais, né? Mole, mole, mole. Ah, essa daqui é... Beleza. A quarta questão diz assim, ó. Numa prova de 25 testes, são 25 questões, né? Cada resposta certa valia 4 pontos. Cada resposta errada vale menos 1 ponto. E cada resposta em branco vale 0 ponto. Um aluno que deixa 11 testes em brancos e acerta 8 dos que responde, ficará com quantos pontos? Primeira coisa, você tem que descobrir quantas ele errou, porque ele diz aí só os brancos e o que ele acertou. Se eu pegar os em brancos mais o que ele acertou, vai dar um total de 19. Eram quantos testes? 25. Então, se eu pegar 25 menos 19, eu vou encontrar 6. Então, esse aluno errou 6 questões. Pronto. Agora, se eu sei quantas ele errou, quantas ele acertou e quantas ele deixou em branco, é só multiplicar pelo valor de cada uma. Ora, as que ele acerta, que no caso aqui é 8, eu vou multiplicar por mais 4. Aquele erra, eu vou multiplicar por menos 1. E aqueles deixa em branco, eu vou multiplicar por 0. Então, ó, ele acertou 8 vezes mais 4. Ele errou 6 vezes menos 1. Ele deixou 11 em branco vezes 0, que é o valor de cada questão. Ó, lembre, quando não tem sinal, qual é o sinal que eu boto? Isso mesmo, mais. Aí, ó, 8 vezes 4 dá 32, mais por mais dá mais. Mais por menos é menos, 6 vezes 1 é 6. E aqui 11 vezes 0 é 0. Então, aqui, ó. Então, você tem aqui, ó, uma multiplicação. 8 vezes 4, 32. E mais por mais dá mais, né? Aqui você tem uma multiplicação. 6 vezes 1 é 6 e mais por menos é menos. Então, menos 6. E aqui você tem uma multiplicação. 11 vezes 0, qualquer número multiplicado por 0 é 0. Então, mais 0. Ora, quanto é 32 menos 6? Perfeito, 26. Mais 0, que dá 26. Então, a alternativa aí correta, letra C, de certamente vamos para a metade da correção aí, ó. Eita, essa daqui é boa. Da OBMEP, Olimpíadas Brasileiras de Matemática, né? Então, vamos pegar a expressão aí, ó. A expressão é 2005 menos 205 mais 25 menos 2. Aí, pessoal, você pode fazer de two em two, né? Então, ó, não tem sinal, é mais. E eu posso fazer esses dois aí, né? Ora, sinais são diferentes. Então, subtrai dá o sinal do maior. Como o maior é 2005, se eu pegar 2005 menos 205, tiro o 5. Fique só 200 e fique só 2.000, porque 5 menos 5 é 0. Então, 2.000 menos 200, ó, muito bem, 1.800. Também posso fazer os outros dois, ó. Sinais também são diferentes, mas se você não quiser, você pode repetir e fazer na próxima, certo? Então, os sinais são diferentes. Então, subtrai dá o sinal do maior. Como o maior é 25, então vai ficar mais. 25 menos 2, 23, perfeito. Pronto,
Os sinais agora são iguais. Nos sinais iguais, você soma e conserva o sinal. Então, você conserva o sinal de mais e soma 1.800 mais 23. Ó, perfeito. Então, dá 1.823, letra B de besta, 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 rapaz. Facilicíssima, né? Vamos lá. Sexta questão. Aí nós falamos de potência de base negativa, né? Você tem que lembrar da propriedade. Base negativa elevada a um expoente par, o resultado é positivo, e base negativa elevada a um expoente ímpar, o resultado é negativo. Então, é só para você lembrar dessa propriedade. E ele quer que some esses resultados. Então, eu vou escrever aqui, ó, menos 1 elevado a 2, mais, porque é somado, menos 1 elevado a 3, mais, menos 1 elevado a 4, mais, menos 1 elevado a 5, mais, menos 1 elevado a 7. Então, ó, onde é par, vai dar positivo. Onde é ímpar, vai dar negativo, né? Então, aqui, ó, positivo, negativo, positivo, negativo e negativo. Base negativa elevada a um expoente par. O resultado é positivo. 1 elevado a qualquer expoente, pessoal, não importa quem seja, é 1 vezes 1, que dá 1. Repete o sinal de mais. E agora eu tenho uma base negativa elevada a um expoente ímpar. Então, o resultado é negativo. Outro, base negativa elevada a um expoente par. Então, o resultado é positivo. Base negativa elevada a um expoente ímpar. O resultado é negativo. Base negativa elevada a um expoente ímpar, porque 7 é ímpar. Então, vai dar negativo. Não tem sinal lá fora, eu boto mais. Então, ó, se o sinal de fora for mais, eu conservo o sinal de dentro. Ó, mais por mais dá mais. Então, vai ficar mais 1. Mais por menos, menos 1. Mais por mais 1. Mais por menos, menos 1. E mais por menos, menos 1. Ora, se você perceber, esse 1 é positivo e esse 1 é negativo. Então, truco. Esse 1 é positivo e esse 1 é negativo. Então, truco. Porque se você tem 1 e tira 1, fica com nada. Tem 1, tira 1, fica com nada. Então, sobrou o quê? Sobrou o menos 1. Então, essa é a resposta. Letra B de besta, 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 né? Fácil demais para essa questão. É só lembrar. Base negativa elevada a um expoente par, o resultado é positivo. E base negativa elevada a um expoente ímpar, o resultado é negativo. Vamos lá. Sétima questão, ó. Quantos números inteiros têm valor absoluto menor do que 5? O que você entende por valor absoluto? É o módulo, pessoal. É a distância do número ao zero. Então, você vai escrever na reta do menos 5 até chegar no 5, né? Então, ó, se você tem aí na sua reta de menos 5 até chegar no 5, então eu tenho aqui, ó, qual é o módulo de menos 5? 5. Vai servir? Não, porque ele quer o menor. Qual é o módulo de menos 4? 4. Qual é o módulo de mais 4? 4. A distância que ele se encontra do zero é 4. Então, 4 é menor do que 5. Então, vai servir. O módulo de menos 3, 3. O módulo de mais 3, 3. Menor do que 5. O módulo de menos 2, 2. O módulo de mais 2, 2. É menor do que 5. O módulo de menos 1, 1. O módulo de mais 1, 1. É menor do que 5. O módulo de 0 é 0. Então, vou pegar todos os números que estão entre menos 5 e 5. Todos eles são números que têm valor absoluto ou módulo menor do que 5. Então, é só contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pronto, são 9 números que têm valor absoluto menor do que 5, certo? Basta você escrever no intervalo aí, e aí você tem essa quantidade, ok? Valeu? Letra C, que certamente é facilicíssimo, né? É só contar os números, moleza demais. Observe os cartões a seguir
e responda aos testes 8 e 9. Então, ele deu aí 5 cartões. Só que um dos cartões não tem o número, né? Então, vamos ver o que ele quer. Ele quer dizendo assim, a soma dos números dos 5 cartões deve dar positivo. O menor inteiro que podemos colocar no cartão do meio é. Então, vamos lá. Então, o que você tem que fazer primeiro? Somar os que você tem. Aqueles cartões que estão aí, os números, nós vamos fazer a operação. Lembrando que de 2 em 2, né? Então, os sinais são iguais, soma e conserva o sinal. Então, menos 103 com 55 dá menos 158. Os dois aqui também têm sinais iguais, então soma e conserva o sinal. Vai ficar mais 160, beleza. Ó, os sinais agora são diferentes. Se os sinais são diferentes, então subtrai dá o sinal do maior. Como o maior é 160, então vai ficar 160 positivo, né? Menos 158 negativo. Então vai ficar mais 2. Pronto. Ele quer o menor inteiro que podemos colocar aqui no meio para que o resultado seja positivo. Professor, o resultado é positivo. Então, eu vou substituir aqui, ó, nesses valores, para ver qual é o número que vai dar certo aí, ó. Então, vou somar todos com 2, né? Na letra A, sinais diferentes, subtrai dá o sinal do maior. Como o maior é 5, então vai ficar menos, né? Então, vai ficar menos 3. É positivo? Não. Então, não serve. Eu tenho menos 3 mais 2. Sinais diferentes, subtrai dá o sinal do maior. Quem é o maior? 3. Qual é o sinal? Menos. Então, vai ficar menos 1. Serve? Não, porque não é positivo. Agora, esse daqui, ó. Menos e mais. Sinais diferentes, subtrai dá o sinal do maior. Como o maior é 2, então vai ficar positivo. E 2 menos 1, 1. Então, vai ficar mais 1. Positivo. Esse daqui serve, né? Beleza. Vamos ver o outro. Ó. O 1 não tem sinal. Se não tem sinal, é mais. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Então, vai ficar 1 mais 2, 3. Pronto. Os dois deram positivo. Então, eu tenho 2 valores positivos e 2 valores negativos. Como ele quer que o número seja positivo, então a parte negativa não me serve. Vai me servir a parte positiva. Qual desses dois é menor? O mais 1 ou o menos 1? O menos 1, né? Entre um positivo e um negativo, o menor é o negativo. Ele não quer nem o menor inteiro, então a letra C vai responder. Por quê? Porque se eu colocar nesse cartão aqui do meio o valor menos 1, eu vou encontrar ainda uma resposta positiva, que vai dar mais 1. Ok? Então, alternativa correta, letra C. Ainda, em relação a esses cartões, nós vamos responder a nona. Ele quer que a soma dos 5 cartões dê negativo. Agora, ele quer o contrário. Ao invés de dar positivo, ele quer que dê negativo. E ele quer o maior inteiro que podemos colocar no cartão. Lá na oitava era o menor. Agora, ele quer o maior. Então, vamos fazer a mesma coisa. Somar do mesmo jeito. Então, vai ficar menos 158 mais 160. Então, vai dar o mesmo resultado, já que os cartões são o mesmo, né? Mais 2. Vou pegar esse mais 2 e vou somar com todos. Então, eu tenho ali, vai dar menos 3, menos 1, mais 1, mais 3. Beleza. Encontrei aí os valores, né? Ele quer que dê negativo. Então, o que deu negativo? Esse e esse. Então, a parte positiva não me serve. E aí, eu tenho que olhar. Desses números, qual é o maior inteiro que podemos colocar no meio? Então, já que os dois são negativos, e olhe,
entre dois números negativos, o maior é o menor. Então, o menos 3 é maior do que o menos 5. Então, letra B, de besta, 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 e embora, né, para 10ª e última. Eu tinha um saldo de menos R$ 520 no banco. Depositei R$ 810 e paguei com 2 cheques as seguintes contas: aluguel 440 e seu supermercado 180. Qual será o novo saldo? Aí, ó, moleza, né? Então, ó, na primeira situação, ele tinha 520, estava devendo ao banco, porque o saldo dele era negativo, e ele depositou 810. Então, nessa situação, o que foi que aconteceu com o saldo dele? Ficou positivo ou negativo? Ora, ele depositou mais do que estava devendo. Então, o saldo dele ficou positivo. E quanto é 810 menos 520? Então, o saldo dele ficaria R$ 290. Mas o que foi que ele fez na sequência? Ele pagou o aluguel de 440. Então, se ele pagou, então eles têm uma dívida, né? Então é negativo. Se ele pagou, é negativo. Então, sinais diferentes, subtrai dá o sinal do maior. Como o maior é 440, então vai ficar negativo. E quanto é 440 menos 290? Isso mesmo, menos 150. O que foi que ele fez na sequência? Ele ainda pagou o supermercado, né? Então, além dos 150, dessa dívida que ele já estava com o banco, ele arranjou uma outra dívida. Então, menos 180. Ora, sinais são iguais, soma e conserva o sinal. Eu tinha uma dívida de 150 e arranjei outra dívida de 180. Então, vou dever muito mais, né? E eu vou dever quanto? R$ 330. Então, letra B de bom, pessoal. Terminamos aí a correção da nossa atividade. Espero aí que vocês tenham gostado, pois agora é a sua vez de responder. Então, valeu, forte abraço aí para vocês. E aqueles que estão de férias, curtam as férias, né, desfrutem das suas férias. Os que vão se encontrar comigo em julho estaremos juntos. Valeu, forte abraço. Foi um prazerzaço estar com vocês. Tchau!